Olá, meus irmãos, estamos aqui para trazer uma reflexão da Palavra de Deus. É um momento importante, né? É um momento de reflexão. Não estamos tendo as nossas reuniões no templo, pela gravidade que ainda estamos vivendo na nossa cidade, no nosso município, e nós queremos, obviamente, proteger a nossa vida, os nossos familiares, as famílias, colaborar com as autoridades, os profissionais da saúde, seguindo as suas orientações. E eu acredito que todos nós devemos estar coesos, né, diante deste quadro, para que esse momento difícil passe logo, né, passe logo e que tudo volte à normalidade. É claro que nós sabemos, nós temos a nossa certeza de fé, que Deus pode todas as coisas. Porém, o que Deus faz, o homem não pode fazer. E o que o homem deve fazer, Deus não faz. E há também propósito para todas as coisas. Eu quero que você saiba que dificuldades, provações, dias difíceis, nos preparam como pessoas melhores, melhores líderes, nos tornamos melhores ou sucumbimos, né? Porque dificuldades, nós precisamos vê-las como oportunidades. Eu aprendi muito nesse tempo da quarentena, trabalhei muito mais, estou produzindo muito mais, e é claro que nós não queremos ver a economia tendo grandes dificuldades, que há uma previsão que a gente sofra um grande problema na área da economia do país, né, de uma maneira geral, mas nós somos fortes, as pessoas são fortes e vamos dar a volta por cima, com certeza. Eu quero mostrar para você um quadro na Bíblia muito interessante do cuidado de Deus, porque este é o momento de você ter a proteção. É um momento de você crer, não de você questionar, né? Porque não adianta a pessoa ficar chorando e dizendo, Deus aonde está? Cadê Deus para curar esse coronavírus? Cadê Deus para operar um milagre? Onde é que está Jesus que cura? Por que Ele não remove? Meu irmão, minha irmã, Jesus responde à nossa fé, mas Ele respeita as nossas escolhas. Ele respeita as nossas decisões. Nós temos a liberdade de escrever a nossa história, temos a liberdade para construir o nosso caminho, para escrever a nossa história com as nossas escolhas e assumindo as nossas responsabilidades, e Deus não interfere. Se você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Se você busca Deus, você vai encontrar. Se você clama pelo nome de Jesus, ele vai se revelar. Porém, se você decidir crer num pedaço de pau, Deus deixa. Se você decidir ser um cético ateu, Deus respeita. Segue o teu caminho. Então, há uma palavra na Bíblia que diz o seguinte: se me buscardes, vocês me acharão. Se me deixardes, eu deixarei vocês. Então não há como o homem reclamar de que Deus está dizendo. Deus está onde sempre esteve. Ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele sempre está pronto, com a mão estendida, para nos socorrer, para nos abençoar. E eu quero mostrar para você um quadro do cuidado de Deus na vida de um homem. Sabe por quê? Hoje pela manhã, foi no sábado, né, ontem, eu tive uma videoconferência somente com pastores, e eu comentava que não há nenhum lugar no mundo seguro para o homem, a não ser debaixo da mão de Deus. O único lugar seguro para o homem é debaixo da proteção de Deus. Não é dinheiro que vai te proteger, o dinheiro não compra tudo. O dinheiro pode comprar um hospital, mas ele não compra saúde. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar, não compra uma família, né? O dinheiro, ele pode comprar roupas de marca, comprar o carrão do ano, o dinheiro pode comprar um iate, pode te levar pelo mundo, mas o dinheiro não vai dar para você o verdadeiro sentido da vida, né? Porque muitos milionários
tem se suicidado, tem tirado a vida, tem reclamado dizendo a minha vida é vazia, minha vida perdeu sentido. Nós temos visto muitos cantores, artistas, atletas famosos que se lançam nas drogas, nos vícios, dizendo a vida não tem mais sentido, a vida perdeu a graça. E quem diria que essas pessoas fossem ter estas atitudes? Isso prova que o vazio que há no coração de cada ser humano só é preenchido quando ele tiver um encontro com a sua fonte, com a sua origem, que é Deus. Então não há lugar no mundo seguro a não ser no centro da vontade de Deus. É como você tirar um peixe da água. Tira um peixe da água. Se você tem um aquário na tua casa, de repente tem aquelas casas que tem aquela fontezinha, né? Tem um peixinho lá. Tira o peixe da água para tu ver o que acontece. Logo, logo ele morre. Porque você tirou ele da fonte dele, de vida, do oxigênio que dá vida para ele, que é a água. Arranque uma planta da terra e veja o que acontece 3 dias depois. Ela murchou, secou e vai ser jogada fora, queimada, porque perdeu a vida. Ficou desconectada. Então, quando você se conecta com Deus, você está no centro da vontade de Deus, e você clama a Deus, você se volta para Deus, e você abre o teu coração e coloca a tua vida na mão de Deus, pode ter certeza que Ele vai te proteger, que Ele vai te guardar. O salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Está escrito no Salmo 107, versículo 20, olha o que está escrito: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Olhe, enviou a sua palavra. Este livro, a palavra de Deus, é o livro de Deus na terra, né? É o livro de Deus na terra. É o livro que você pode tocar, que você pode ler, porque aqui está a boca de Deus falando. Diante da Bíblia, todo joelho tem que se dobrar, né? A Bíblia, ela nivela os homens, o intelectual com o indouto, o presidente da república com o anônimo, o rico com o pobre, o branco com o negro, o amarelo, o homem que mora na cidade, o homem que mora numa favela, o que mora num sítio, na fazenda. Os grandes e os pequenos, todos estão no mesmo nível diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Paulo escreveu para a igreja de Filipenses, de Filipe, dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu irmão, Paulo está dizendo: não esteja ansioso, preocupado por coisa alguma. Será que eu falo com alguém hoje que está preocupado e ansioso? Será que eu estou falando com alguém que está com medo do vírus, está com medo que te falte algo? Eu sei que muitos poderão passar por um momento muito difícil, que talvez te falte dinheiro para pagar o aluguel, né? Você não está podendo trabalhar, talvez falte aquela comida que você queria ter na mesa, pode faltar, você vai ter que racionar algumas coisas, momento de deserto para você. Mas saiba que no deserto você vai ser treinado, forjado, e Deus vai te abençoar. Há um quadro na Bíblia do profeta Elias, que ele confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles levaram o povo a se afastar da fé em Deus, né? Eram reis corruptos, né? Políticos corruptos, maldosos. O homem sem Deus, ele se torna um homem mau, né? E quando a maldade passa dos limites, Deus entra em ação, né?
Deus entra em ação e coloca o homem no seu lugar, coloca uma nação no seu lugar, coloca as nações no seu lugar e manda as pessoas ficar dentro de casa por 40 dias. Eu acredito que é por aí o caminho que é o que Deus está dizendo. Agora eu vou dar um basta em tudo isso, parem, porque a minha ira, ela chegou no limite e os homens vão pagar o preço e vão se consertar, vão fazer uma reflexão profunda para se voltar para Deus com humildade, porque o pai que não corrige o filho é porque não ama. O pai que dá tudo para o filho, quando é pequeno, ele vai chorar mais tarde. Quando nós não fazemos pelos nossos filhos, às vezes a polícia tem que fazer, ou a própria vida tem que fazer, quando não, nós perdemos o nosso filho para sempre. Então Deus que nos ama sabe como nos tratar. Mas há um quadro que Elias, ele executou um juízo de Deus. Está escrito assim na Bíblia, ó. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido colega, pastor, você que é empresário, você que está me ouvindo nesta noite. Deus dá uma ordem para um homem que está debaixo da sua proteção. Vira-te, vai para o oriente e habite no ribeiro de Querite. Deus diz assim: você vai para uma quarentena, se isola agora, porque eu vou executar juízo na terra. Elias disse para o rei: a tua maldade, rei, passou dos limites. A maldade da nação passou dos limites. A maldade do povo passou dos limites. E Deus vai executar juízo. Não vai haver mais chuva, nem orvalho sobre a terra, senão quando eu orar de novo. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. E a crise foi grande, a tragédia foi grande. Os animais morriam, as colheitas não aconteciam, houve uma crise muito grande. Então, quando Elias proferiu esta sentença, Deus disse para Elias: eu vou cuidar de você. No meio da crise, no meio da catástrofe, no meio do juízo, no meio da praga, no meio da maldição, da tragédia, na cidade, na nação de Israel, eu vou cuidar de você. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você abrir o teu coração para Jesus, Ele está dizendo para você nesta noite: deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da tua vida no meio do caos. Deixa eu cuidar da tua família. Deixa eu cuidar do teu dinheiro, dos teus negócios, porque eu vou te abençoar. Deus disse para Elias: vira-te, vá para o ribeiro de Querite, entra numa quarentena, habite lá, fique isolado, fique sozinho, não saia de lá do ribeiro, porque eu já mandei uma ave que vai levar para você alimento pela manhã e alimento pela tarde, você vai beber água do ribeiro. Aqui há uma reflexão interessante. Por que Deus não mandou Elias para o rio Jordão, que tinha mais água? Não,
mandou ele para um ribeiro, para um córrego. Ia haver seca, não ia mais chover. Mas Deus disse, é o ribeiro de Querite. Sabe por quê? Porque Deus, Ele opera no meio do caos. Deus é um especialista em operar no meio da dificuldade. Deus é especialista em realizar coisas improváveis e impossíveis. E a Bíblia diz que Elias creu e Elias obedeceu. Sabe o que nós precisamos? É deixar da marca da religiosidade e crer e obedecer. Não adianta você dizer, não, tenho minha religião, pastor. Eu digo para você, com todo o respeito, que eu tenho a fé, pela fé de todo mundo. Mas quando a gente se apega a certas coisas, a gente entra numa canoa furada. Quando você se apega em Jesus, você caminha sobre as águas e vence as tempestades e chega ao porto desejado. Meu querido amigo, meu querido irmão Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor e ficou lá. E ele ficou lá. E ele está numa quarentena. E ele está ali bebendo água do ribeiro e sendo alimentado por aquela ave. Mas chega o dia que o ribeiro se secou. Quando o ribeiro seca, quando não há mais saída, quando Elias não vê mais nenhuma saída e nenhuma perspectiva, ele continua ali porque ele está firmado naquilo que Deus falou. Quando você conhece a palavra, o que nós lemos no Salmo 107? Enviou a sua palavra e os sarou. Quando você conhece e quando você dá ouvidos à palavra de Deus, não é manual do homem, não é uma liturgia, não é uma religião que define a nossa caminhada e a base para a nossa fé. Não, a base para a nossa fé está aqui. O manual da vida do homem, o GPS de Deus, o mapa que nos dá a direção certa. Elias está lá, porque ele estava baseado naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou. Então vem a segunda fase. Deus fala o seguinte para ele. A Bíblia diz que era para ele ir para Serepta, né? Serepta era uma pequena cidade costeira fora das fronteiras de Israel, que pertencia ao domínio de Sidom, e era governada por pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas pagãos. Por toda a região, no reinado de Acabe, houve uma grande seca por 3 anos e 6 meses. Nenhuma gota sequer de água caiu do céu. Esta seca fora predita pelo profeta, que perseguido por aquele homem corrupto, ele se refugia lá, baseado no que Deus falou, junto ao ribeiro de Querite. E ali ele é sustentado, ali ele é guardado, ali ele é protegido, e ele está lá, nas margens daquele ribeiro, até que ele seca, totalmente. Né? Ninguém sabia do paradeiro de Elias, ele está numa quarentena, a não ser Deus. Né? Então, Elias, todos os dias ele vê a comida, ele vê o alimento, ele vê também o ribeiro se secando, e então quando Deus é o que ordena o ribeiro para vir a água, Deus é o que ordena a chuva, Deus é que dá todas as coisas. Então Deus diz para ele, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. 1 Reis 17, 9. Quando o riacho seca, é hora de recomeço. Chegando a Serepta, a porta da cidade, está uma viúva apanhando gravetos. Não era lenha, eram gravetos. Lenha para o fogo alto, gravetos para pequeninas chamas, que rapidamente se tornam em brasa. Sinal de pouca comida. Elias, cansado da viagem, cumprimenta a mulher e lhe pede um pouco d'água e também pão. Aí ela fala, eu não tenho comida em casa, só um punhado de farinha, só um pouco de azeite. Vês aqui, apanhei esses gravetos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. 1 Reis 17, 12.
A reação de Elias diante da confissão da viúva é inusitada. Ele tem a chave. Elias, o profeta, tem a saída. Ele tem a direção. Ele tem o conselho. Ele tem uma palavra que libera uma virada na vida da viúva. O homem de Deus tem a chave. O homem de Deus tem o conselho. O homem de Deus tem a direção. Ele diz: não, faça como você diz que vai fazer, mas traga primeiro para mim um bolo pequeno. Primeiramente para mim, Elias disse, e depois Deus vai fazer algo, vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a farinha, e você vai ter alimento até que chova sobre a terra. Olha o que acontece com esta viúva. Ela não questionou. Ela não questionou. Meu irmão, no tempo que nós estamos vivendo, de verdadeiros pastores, de falsos pastores, de charlatões, de mercenários da fé, as pessoas ficam em dúvida e questionando. E quando um pastor, pela necessidade que tem, porque paga o seu aluguel, paga aluguel da casa, aluguel da sala, onde está a igreja, ele meio fica preocupado e queria ter o culto, não tem a pessoa, não, o pastor quer o dízimo do povo, o pastor quer o dinheiro do povo. Você não sabe o que é ser pastor. Você que fala isso, você é um hipócrita, porque você nunca levou um centavo para a igreja, você não ajudou. Eu não estou falando isso por mim, porque o povo que eu pastoreio, eles são pessoas voluntárias que amam a Deus, e por isso nós construímos o templo, por isso nós temos toda a estrutura. Eu não estou falando por mim. O que eu quero dizer para você, que se Elias estivesse hoje, iam crucificar Elias, porque ele está diante de uma viúva, que tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, diz: homem de Deus, eu só tenho esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão, vou comer, eu e meu filho vamos esperar a morte, vamos morrer de fome, não tenho mais saída. Elias, o homem de Deus, tem a chave, ele tem o conselho, ele tem a saída. E ele diz o seguinte: faça como os falou que vai fazer, mas primeiro faça para mim um bolo pequeno, eu estou com fome. Traz para mim um bolo pequeno, porque Deus está dizendo que Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar do teu filho, Ele quer cuidar da tua casa. Sabe o que a mulher fez, a viúva? Ela não questionou, ela não duvidou, ela não perdeu a chance de crer naquela palavra que foi determinante para a sua vida. A Bíblia diz que ela foi e fez conforme a palavra do Senhor. Preparou primeiro um bolo pequeno e deu para o profeta. Ela trouxe para o profeta a sua oferta. E a Bíblia diz que a farinha e o azeite se multiplicaram, de tal forma que ela e o seu filho comeram e viveram até que houve chuva sobre a terra. Deus abriu as janelas dos céus e Deus abençoou aquela mulher de uma maneira milagrosa, de uma maneira poderosa. Deus abençoou poderosamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que eu quero dizer para você, concluindo esta fala, não fique angustiado, não fique preocupado. Os gravetos, a viúva de Serepta não entregou apenas as primícias da refeição que ela tinha para o homem de Deus, mas tudo que ela tinha. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor:
o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, comeu ele, a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério do profeta Elias. Os gravetos se multiplicaram em sua casa. A notícia se espalhou e logo vieram pedintes, muitas outras pessoas foram alimentadas. Ali estava uma viúva solitária, num território de incrédulos, falando do Deus de Israel e de suas maravilhas. E ela nem era do povo escolhido. Jesus disse que muitas viúvas havia em Israel na época da grande fome, mas apenas a uma das viúvas foi enviada a providência, o cuidado. Lucas 4:25. Jesus disse: em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom e a uma mulher viúva. A fé desta viúva moveu o coração de Deus. Israel era tão populoso, uma vida representa uma porta tão estreita. Onde estariam os judeus? Onde estariam, né? Adorando Baal, se curvando diante de Jezabel e de Acabe, né? Esperando que esses lhe trouxessem chuva, né? O que aconteceu com eles? Eles sofreram as consequências, mas esta viúva, ela teve fé para crer, para obedecer e para entregar a vida dela. Quando ela entregou aquele pequeno bolo para o profeta, que ela foi no apanhar dos gravetos, né? A viúva teve um encontro com o Deus de Israel, a quem ela buscava, a quem ela queria, a quem ela temia. Sua vida estava por um fio. Se Elias não tivesse chegado, a morte a alcançaria. Era certa. Como está, meu irmão, minha irmã, sua viúva? Qual é o nível do azeite, da farinha em sua vida, em sua casa? Talvez você, nesse tempo de crise, você está chegando no limite dos gravetos. E eu quero dizer para você o seguinte: entregue o melhor de você para Deus. Entregue teu coração para Jesus. Entregue o teu bolo a Jesus, né? O bolo pequeno. Entrega para Jesus o melhor da tua vida. Sem medo de ser feliz, sem medo de fracassar, sem medo do coronavírus, sem medo de morrer de fome, sem medo que te falte. Não ande ansiosos. Hoje eu estou aqui, eu represento Elias, para desafiar você. Eu represento a Elias para dizer que o único remédio é o Deus de Elias, é o Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou ao 3º dia e que pode te abençoar, que pode cuidar da tua vida. Eu quero ler uma palavra interessante. Eu quero mostrar para você o que está em 2 Crônicas 36:15. E o Senhor Deus de Israel, o Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Houve um momento em Israel que Acabe quis matar Elias, Deus guardou ele. Por quê? Porque eles zombaram dos profetas, dos mensageiros. Não houve mais remédio. Mas para você que está me ouvindo, há um remédio. Jesus é o teu remédio. Há uma esperança. Jesus é a tua esperança. Abre o teu coração, eu quero orar por você.
Abra o teu coração, abra a tua vida, deixa eu orar por você, orar pela tua casa, pela tua família. E se você quer Jesus, diga: Jesus, entra no meu coração, Jesus, vem na minha casa, Jesus, guarda a minha família, guarda a minha empresa, o meu trabalho, o meu negócio. Deus, guarda a minha cidade, guarda a minha nação, abençoa a minha nação, coloca a tua mão sobre a nossa vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, soberano Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Tu és o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que se revela no caos, é o Deus que pode guardar, que pode proteger, que pode cuidar em momentos de crise, em momentos de fome, em momento de caos, em momento de maldições, em momento em que o teu juízo cai sobre a terra, sobre aqueles que te buscam. O Senhor é o Deus que se revela, o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que protege. O Senhor guardou Elias junto ao ribeiro de Carite, o Senhor guardou a viúva de Serepta, a sua casa, e o profeta, de uma maneira milagrosa. Entre nesta casa, Deus, agora, e abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoe os filhos e os pais, abençoa o lar. Meu Deus, remove todo o temor, toda a ansiedade, toda a angústia, toda a inquietação seja removida. Pai, dá serenidade a este homem, a este empresário que está vendo grandes dificuldades agora. Eu peço que o Senhor estenda a tua mão para abençoar, estenda a tua mão para proteger, para dar convicção e certeza que tudo vai passar e tudo vai no final dar certo. Deus abençoe, que não falte o teu cuidado, que não falte a farinha, que não falte azeite, que não falte graça, que não falte sabedoria, que não falte ânimo, que não falte, Senhor, a tua direção e a tua proteção. Eu declaro isto, Pai, e eu peço, Jesus, que o Senhor entre neste coração, nesta vida, perdoando os pecados, salvando agora, libertando, Senhor, dando uma nova vida, dando um novo coração, para que se escreva uma nova história. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e eu te agradeço para sempre. Amém, amém e graças a Deus.